E aí, Vicente aqui, e sejam bem-vindos ao meu Digimundo. Vocês sabem o que são os 7 pecados capitais? Ou tem alguma ideia de quais são os 7 pecados capitais? Então, se a resposta de alguma dessas duas perguntas for não, pode deixar que eu explico. Os 7 pecados capitais são os maiores vícios da conduta do ser humano. São eles que dão origem a todos os outros pecados que a gente conhece. E eles são tão antigos quanto o próprio cristianismo, mas a lista oficial dos 7 pecados, a lista oficial, só foi definida mesmo a partir do catolicismo. Mas tá certo, aonde eu quero chegar com essa pequena aula de história? No anime Nanatsu no Taizai, ou, para os manjadores de inglês, The Seven Deadly Sins, ou, no português mesmo, os 7 pecados capitais. Tá, mas aí você pergunta, quais são então os 7 pecados capitais? Calma, eu explico daqui a pouco, porque daí eu já faço a relação deles com os personagens da história. Então vamos para a história do Nanatsu no Taizai. Então toda vez que eu falar os 7 pecados capitais, você já entende que eu tô falando do Nanatsu no Taizai. É que é mais fácil de explicar assim. Eu vou tentar ser o mais simples possível, tanto para falar da história quanto das raças e os próprios personagens, para não dar muito spoiler e não estragar a fantasia de tudo aquilo que você vai ver. Porque uma das coisas mais legais desse tipo de anime, quando você sabe que outros personagens vão aparecer, é você ir acompanhando e você ir descobrindo, conforme a história passa, o que cada um deles são, o que cada um deles pode fazer. Então eu vou tentar ser o mais simples possível para evitar de contar esse tipo de coisa para vocês. Então, os 7 pecados capitais, eles são um grupo de cavaleiros. Os cavaleiros mais fortes do reino de Liones. Só que eles se separaram porque eles foram acusados de traição. Então eles ficaram conhecidos como os maiores criminosos daquela época. E 10 anos se passaram e a história deles continua sendo um mistério, porque alguns acreditam que eles foram derrotados pelos Cavaleiros Sagrados, que são os Cavaleiros Defensores do Reino, e outras pessoas acreditam que eles continuam vivos, só que desaparecidos. Mas fato é que agora o reino está sendo controlado pelos Cavaleiros Sagrados, da época atual. É basicamente um golpe de estado, onde eles tiraram o rei de circulação, prenderam ele e suas filhas, e agora quem comanda o reino e quem responde por eles são os Cavaleiros Sagrados, sendo comandados por 2 deles em específico. E é a partir daí que a história vai começar, porque a terceira princesa, a Princesa Elizabeth, ela consegue fugir das mãos dos Cavaleiros Sagrados, ela consegue fugir do reino, e ela vai em busca dos 7 pecados capitais, porque pra ela acredita que eles não são maus, que eles não fizeram nada contra o reino. E ela quer a ajuda deles para que eles possam vencer os Cavaleiros Sagrados e retomar o controle do reino. Essa é a base da história, mas uma das coisas que deixa o anime Nanatsu no Taizai tão bom e que me prendeu tanto enquanto eu estava assistindo é toda a ambientação dele, porque ele se passa num mundo semelhante ao da época medieval, a Idade Média da Europa, basicamente. Então tem toda a ideia de castelos, os reinos, só que ele tem algo que deixa tudo isso melhor, porque ele é envolvido em magia. Então todos os personagens, os Cavaleiros Sagrados, eles têm magia. E não existe somente o reino dos humanos, ou a raça dos humanos. Existem outros tipos de criaturas. Como o próprio anime fala, existem o clã das fadas, o clã dos gigantes e o clã dos demônios, que foi vencido pelos outros clãs unidos eras atrás. Agora eu vou falar dos personagens. Elizabeth, como eu disse, é a terceira princesa do reino de Liones. Ela é aquele tipo de personagem feminina que é muito meiga, se preocupa muito com os outros, o bem-estar dos outros, e faz parecer que ela não tem nenhuma outra função além de ser bonita na série. Mas o que me chamou a atenção nela foi o fato de que a determinação que ela tem é muito grande, porque ela não quer simplesmente que os outros lutem por ela. Ela quer tentar fazer o máximo que ela puder em prol dos outros. Mesmo ela sabendo que ela não tem força nenhuma, poder nenhum, assim como os outros pecados têm, ela quer tentar fazer alguma coisa e ajudar eles de alguma forma. Então isso ao longo do anime é bem interessante, e essa determinação dela faz com que os outros personagens cresçam ao longo da série, e isso é muito foda. Eu só achei que ela é desligada demais com gente pervertida, e você assistindo você vai entender do que eu tô falando. A gente tem também logo no começo da série o Meliodas, que seria o personagem principal da série junto com a Elizabeth e o próximo que eu vou falar. Ele é o capitão dos 7 pecados capitais. E quando você olha pra ele, provavelmente você não vai dar nada por ele, porque ele parece uma criança
e ele é dono de uma taberna, ele é dono de um bar, o Chapéu de Javali. E ele luta com uma espada quebrada. Então no primeiro momento ele não aparenta ser tudo aquilo que ele realmente é. Ele também é um pouco pervertido, só que ele é muito calmo. Na maior parte do anime, se você parar pra prestar atenção, a expressão dele mesmo quase não muda. Ele é um personagem bem sereno, mesmo ele representando o Dragão da Ira. E diferente da maioria dos personagens de shonen, que seriam os animes voltados mais pros garotos, não que isso seja uma regra, hoje em dia não faz mais sentido nenhum, mas enfim. Ele é diferente porque a maioria dos personagens do shonen, eles têm um crescimento ao longo da série. Eles geralmente começam mais fracos e vão se tornando mais fortes, desenvolvendo seu caráter ao longo da história. Já o Meliodas não. Você consegue perceber que ele já tem muito poder assim que a série começa. E a diferença dele é essa. Ele já começa muito forte, só que ele escolhe não usar todo o poder que ele tem. Porque ele tem noção dessa força. E o caráter dele também já é muito bem desenvolvido. Então ele é um personagem que já começa, por assim dizer, com os status no máximo. Você só vai ter que assistir pra ir descobrindo até que ponto ele consegue chegar. E aí que tá a graça. E pra terminar o trio dos personagens principais, desse grupo que a série começa, a gente tem um porco. Sim, um porco. Tem que me chamar de Senhor Porco! O Porco Rosa, que trabalha junto com o Meliodas no Chapéu de Javali, na taberna que eles têm. É um porco que consegue falar a língua humana e ele se chama Hawk. Eu assisti o anime inteiro pensando que ele era fêmea. Eu ouvi eles falando, via na legenda também que eles diziam que era o Hawk, mas pra mim ele sempre foi fêmea. Mas aí eu aceitei que no caso ele é um porco macho. Ele fica lá mais pra limpar os restos de comida quando elas caem no chão ou coisas desse jeito. E ele também é um dos alívios cômicos da série, porque ele é bem engraçado, um tanto quanto egocêntrico, porque na maioria das vezes ele sempre fala que ele tem mais poder do que todos os 7 pecados capitais. E mesmo não demonstrando poder nenhum, assim como Elizabeth, ele se preocupa muito com todos os outros personagens, os amigos que ele faz ao longo da história. Então você vai ver que é muito comum ele tentar atacar os vilões ou fazer alguma coisa pra libertar ou ajudar um dos amigos dele. E é muito engraçado, porque ele é só um porco. Então na maioria das vezes ele vai levar uma bicuda e vai ser arremessado pra muito longe. Ou em casos mais extremos, como eles geralmente brincam na série, ele vai ser assado e alguém vai querer comer ele. Ah, e só a nível de informação, ele se autodenomina como sendo o comandante da Ordem dos Cavaleiros Limpadores de Chão. Então esses 3, eles formam o time principal. São eles que vão ir atrás dos outros pecados ao longo da série. Então sobre os outros eu não vou dar muita informação, eu só vou dizer qual pecado representa cada um deles. A gente vai ter a Jane, da Serpente da Inveja, o Ban, da Raposa da Avareza, ou Ganância, porque avareza e ganância vai dar na mesma, o King, do Urso da Preguiça, o Galter, da Cabra da Luxúria, a Merlin, do Javali da Gula, e sim, Merlin aqui é uma mulher. E por fim, o Scanor, ou Scanor, ou Scanor, não sei, porque ele não apareceu na série até agora, então eu não sei como é que pronuncia o nome dele, que representa o Leão do Orgulho. E com isso a gente tem também a lista de quais são os 7 pecados capitais. E essa é a lista mais comum que eu cheguei a ver. E caso você tenha dúvida do porquê de cada um deles ter a representação de um animal, é mais como se fosse a marca da fera ou a marca da besta, que serve para diferenciar eles dos outros cavaleiros sagrados. É basicamente a marcação que define eles como sendo os 7 pecados capitais, cada um com um animal referente ao seu pecado. Outras coisas um tanto quanto curiosas que fazem parte da série é que cada um deles é de uma raça diferente ou tem algum tipo de característica que o torna diferente do outro. Ao que aparenta, nenhum dos 7 pecados são da mesma raça ou são a mesma coisa, por assim dizer. Cada um deles tem uma arma especial que é chamada de tesouro sagrado. E com esse tesouro sagrado é que eles conseguem usar o máximo de seus poderes. Então é quase como se eles fossem um amplificador dos poderes dos 7 pecados capitais. E também é dito que nenhum deles consegue usar a arma do outro. Então elas são basicamente armas exclusivas. E cada um deles tem uma magia única. E para quem tiver interesse, o autor e ilustrador da série é o Nakaba Suzuki. Eu cheguei a pesquisar para saber outras obras que ele já fez, mas eu particularmente não conheço nenhuma.
Eu só sei que ele se inspira bastante no Dragon Ball e ele fazia todo o desenho do mangá sozinho ou no máximo com a ajuda da mulher dele. Não sei dizer se hoje ele ainda continua assim. E o anime Nanatsu no Taizai foi produzido pelo estúdio A1 Pictures, ou A1 Pictures, se você preferir um português mais chulo. Que também é o estúdio que já produziu e ainda produz Fairy Tail, produziu All No Exorcist e Sword Art Online. Eu acho interessante de comentar quem foi que fez a obra e qual foi o estúdio que lançou, porque ao longo do tempo você consegue perceber as características que aquele estúdio tem ou que o autor tem, e você percebe outras obras que ele já fez e você vai identificando isso ao longo do tempo. Principalmente quando a história é feita pelo mesmo autor, na maioria das vezes a ilustração dela vai ser muito similar a uma obra já feita. E no caso do estúdio dá pra ver a qualidade da animação, dá pra ver se eles seguiram bem o roteiro, se eles foram fiéis àquilo que o autor já fez e coisas desse gênero. Eu acho interessante, então eu acho legal de passar isso pra vocês também, pra caso vocês queiram saber, e se vocês não quiserem saber, ficou como informação só mesmo, e é isso. Fazer o que, né? Então, para ir terminando o vídeo, eu queria deixar uma filosofia no ar. Basicamente, uma coisa que eu aprendi depois de ter assistido Nanatsu no Taizai. A mesma ideia que eu tive quando eu terminei Charlotte, né? Deixar uma filosofia no ar para vocês pensarem, e se vocês não quiserem pensar, vocês só vão me ouvir mesmo. Que no caso é a seguinte: todos nós na vida cometemos algum tipo de pecado ou erro, mas é como a gente vai lidar com isso e seguir em frente que importa. Então por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero também que vocês tenham gostado da escolha do anime, que vocês tenham assistido ou que vocês assistam depois do vídeo, porque é realmente um anime muito bom. E pra quem gosta de lutas e coisas com magia, ele é realmente muito foda. Deixa um comentário sobre qual é o personagem que você mais gosta, qual dos 7 pecados dentro do anime Nanatsu no Taizai é o que você mais gosta. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar pros amigos se vocês quiserem, e de clicar no botão aqui embaixo para se inscrever e ser um dos meus escolhidos. Então eu espero você na sua próxima visita ao meu Digimundo. Tchau!